E aí, jovem, beleza? Meu nome é Renan, eu sou da empresa Godzilla Diamantados e esse vídeo que eu vou gravar para vocês hoje é para fazer uma demonstração do catálogo de produtos. Então, a intenção nesse vídeo é principalmente para você, nosso representante, que ainda não conhece muito bem o nosso catálogo, ter um conhecimento maior e poder apresentar o catálogo para o seu cliente aí na loja com mais clareza, com mais facilidade. Aqui na primeira página, na capa do catálogo, nós já temos os prêmios que a Godzilla recebeu. E aqui uma classificaçãozinha de 10 anos embaixo. O que isso significa? Significa que a Godzilla é uma empresa que tem um pouco mais de 10 anos, é uma empresa que já está no mercado ativa, já tem uma história para ser contada. Esse prêmio que nós temos aqui é o prêmio Top of Mind, da revista Revenda e Construção. A Godzilla recebeu esse prêmio por 4 anos consecutivos pela revista, e nós ficamos na categoria Top 10 em disco diamantado pelos mesmos 4 anos consecutivos. Isso traz um pouco mais de credibilidade para o seu cliente, e é interessante a gente falar sobre isso. E você, representante, ou até mesmo os clientes que você atende, muito provavelmente conhecem a revista, e isso facilita também o nosso acesso, a nossa entrada aos clientes, por essa confiança de qualidade que a Godzilla vai trazer para cada um dos clientes que comprarem da gente. Já na primeira página do catálogo mesmo, nós já temos aqui uma linha de ferramentas e acessórios. Então eu vou dar uma passada breve em todas as ferramentas que a gente tem, todos os discos, até a última página, falar um pouco sobre os produtos, mas de maneira superficial. E nos próximos vídeos eu posso gravar mais tecnicamente sobre cada produto. E se você tiver alguma dúvida também sobre alguma coisa, deixa aqui nos comentários ou chama a gente lá no WhatsApp ou no Instagram, que a gente tira as dúvidas para você de cada produto que você tiver essa determinada dúvida. Então, inicialmente, nós temos aqui a chave de torneira. Essa chave aqui é uma chave que ela serve para pegar qualquer tipo de rosca sextavada. Entrada e saída de rabicho de água, válvula, de cuba, registro de gás, todas essas coisinhas que tem esse tipo de acabamento sextavado, essa chave de torneira vai servir muito bem. O aplicador de PU reforçado que a gente não trabalha com o simples, apenas com o reforçado. Esse é um produto bem bacana de você poder vender também na loja, porque tem um giro muito alto e os clientes gostam muito pela qualidade do produto e o preço é bem acessível. Nós temos arco de serra, fixo e regulável, a espátula de aço inox. Existem variações de espátula, tá? Então é importante você saber que existe a espátula mais dura e a nossa espátula é aquele modelo mais flexível. Isso não diferencia a qualidade, tá? Não significa que a espátula mais dura é melhor ou que a mais flexível é melhor. Depende de uso e de cada tipo de função que o cara vai fazer. Então, depende do momento da obra, depende do pedreiro que está trabalhando, para ele faz sentido usar a espátula mais dura, mas também em alguns momentos faz mais sentido usar a espátula mais flexível. Então não precisa se preocupar com essa questão em relação à qualidade de produto, porque não é a dureza da haste da espátula que faz com que ela tenha mais ou menos qualidade. Aqui embaixo nós temos um pulverizador de água, que ele serve para ser rosqueado na garrafa PET. Então você pega uma garrafa aí de refrigerante de 2 litros, rosqueia essa peça na garrafa PET, dá a pressão e aí você transforma a própria garrafa PET num pulverizador de água. Esse é muito interessante porque é um produto que pode ser vendido tanto para o pedreiro, profissional azulejista, que vai fazer um corte e precisa de uso de água, como para a senhorinha que vai regar as plantinhas dela em casa. Então é um produto bem versátil. Ao lado nós temos a chave de aperto para lixadeira, que ela é compatível com essa porca que está aqui embaixo, tá? Então essa chave aqui serve para essa porquinha aqui embaixo. E do lado nós temos a porca-flange M14, que a gente chama. Esse é um facilitador. Hoje tem muitos clientes que buscam um disco com furo de 22 na loja. Só que o cliente lojista, ele vai ter uma gama bem grande de discos diamantados na loja. No mínimo, ele vai ter aí 5, 6 modelos de discos diferentes, mais os discos com furo de 22. Então, para o lojista não ter esse custo tão alto com diversos tipos de produto e até para o cliente final mesmo ter mais facilidade, porque às vezes ele tem o disco na casa dele, mas ele quer usar na esmerilhadeira. Essa porca-flange é justamente esse facilitador, porque essa peça aqui é para furo de 20 milímetros, não para furo de 22. Então, qualquer disco de qualquer marca que o cara tiver, que seja furo de 20 milímetros, ele quiser usar na esmerilhadeira, com essa porca-flange aqui, ele consegue fazer esse trabalho. Então, é um produto diferente, bem bacana, para vocês poderem trabalhar nas lojas com seus clientes. Na próxima página nós temos aqui os niveladores e cunhas da própria marca da Godzilla também. O que tem de diferencial nesse produto? Por que o cliente deveria comprar da Godzilla e não de qualquer outra marca que seja mais conhecida ou não? O passador da Godzilla, na base dele aqui, uma coisa que a gente chama de área de destaque. Por que ela serve muito bem? Porque normalmente quando o cara vai fazer a quebra do espaçador após a instalação do porcelanato, ele fica aquela hastezinha para cima e o cara tem que vir com estilete ou com maçarico, isqueiro, só e limpar aquilo. No espaçador da Godzilla não existe essa necessidade. Toda vez que ele fizer a quebra, ele vai ter uma quebra perfeita.
Então, esse é o primeiro diferencial nos espaçadores da Godzilla. As cunhas niveladoras, a gente já tem dois diferenciais que são muito interessantes também. Na ponta da cunha aqui, pela imagem provavelmente vocês não vão conseguir ver, mas essa cunhazinha aqui, essa ponta dela, ela tem 3 ajustes de milímetro. Então ela vai a 1, 2 e 3 milímetros. Pode servir como um espaçadorzinho extra, uma cruzeta ou algum ajuste que o cara querer fazer nesse tamanho, nessa medida, ele consegue só com a ponta da nossa cunha. E a parte de trás da nossa cunha, ela é ergonômica, digamos assim, porque a gente sabe que a maioria dos profissionais faz a instalação das cunhas niveladores só com a mão. Então ele vem, coloca lá o espaçador e faz o aperto com o dedo. Então, para facilitar, a gente fez essa parte mais ergonômica e o cara consegue empurrar com mais facilidade para fazer a trava dessa peça no piso. A outra grande vantagem é que a gente sabe que tem uma marca que é mais conhecida no mercado, que tem um pouco mais de nome, vende mais. Então, os nossos produtos são 100% compatíveis com o dessa marca que é um pouco mais conhecida. Então, nós temos as cunhas e niveladores estreitos e nós temos as cunhas e niveladores grandes ou largos, como você conhecer aí na sua região. Então, se o cara tem a cunha da marca mais conhecida e quer usar o espaçador da Godzilla, é compatível. Se ele tem o espaçador daquela marca mais conhecida e quer usar a cunha da Godzilla, não tem problema, ele também é compatível. Então isso vai facilitar a vida de vocês na venda para a loja e vai facilitar a vida do lojista, porque além dele ter um preço mais barato, ele também vai ter um produto de extrema qualidade que é compatível com o que possivelmente o cliente dele já tem lá um pouquinho guardado e quer reutilizar. Abaixo nós vamos ter o metro de nylon. Esse nosso metro aqui, ele é de baixo relevo. Então qual que é a vantagem do nosso metro? O metro mais conhecido do mercado aí, principalmente nas lojas de material de construção, é aquele metro de bambu. A vantagem do nosso para o metro de bambu é que por ser de nylon e as dobras também serem de nylon, ele vai usar com água, não importa onde ele for usar, não vai estragar com facilidade o metro. Ele pode molhar que não vai estragar. A outra grande vantagem é ele ser de baixo relevo. Consequentemente, mesmo com atrito durante o uso, raspar em alguma pedra, alguma coisa, o número não some com facilidade. Então a durabilidade do nosso produto é muito maior. Ao lado nós temos as trenas de 3, 5, 7,5 e 10 metros. E abaixo aqui do lado esquerdo o esquadro de metal de 30 centímetros. Depois nós teremos o nível bolha de 30, 45 e 60. E aqui embaixo um gabarito para fazer marcação de furo de porcelanato. Esse produto o pessoal acha bem interessante, o gabarito, porque é um produto que o pessoal vê muito na internet, tem vídeos de um monte de gente usando esse produto. Então é um produto bacana, tem um giro legal na loja também, vale a pena investir em todos esses produtos aqui para o seu cliente. Já na próxima página, a linha de desbaste e acabamento começa, onde nós teremos aqui suportes para lixas. Esse suporte do lado esquerdo primeiro é para aquela lixa de fibra que tem um furo no meio, todas as lojas têm esse tipo de produto. E muitas lojas têm já o suporte de lixa, então não é um produto que seja novidade para ninguém. E o suporte com espuma, nós teremos 3 modelos. O de 100 mm, o de 125 mm e o de 180 mm. Por quê? O de 100 mm ele é usado para essas lixas de acabamento que estão aqui embaixo. Que é a lixa de brilho d'água, que ela é usada com água para fazer o acabamento no pós-corte no porcelanato. Nós temos essa lixa até o grão 3000. Mas na loja não funciona, não serve para o perfil de cliente que compra na loja. Então nós vamos deixar disponível para vocês apenas o grão 50, 100 e 200. Em alguma necessidade, se vocês precisarem, se algum cliente solicitar um grão um pouco mais fino, vocês entrem em contato com a gente, lança lá no pedido que a gente consegue entregar, não tem problema nenhum. Mas o principal para a loja, principalmente para clientes que não conhecem o produto, o grão 50, o grão 100 e o grão 200 são os principais, onde o grão 100 é o mais vendido, o grão 50 é o segundo mais vendido e o grão 200 é o terceiro mais vendido. Pô, Renan, meu cliente quer fazer um pedido e ele quer colocar essas lixas e ele quer comprar 10 unidades. Como eu monto esse pedido? Monta com 5 do grão 100, 3 do grão 50 e 2 do grão 200. Vai ficar perfeito. Só que ele vai precisar desse suporte de espuma de 100 mm aqui em cima, entendeu? Porque essa lixa tem 100 mm, precisa do suporte de 100 mm. Então esse é o motivo da gente ter esse suporte especificamente. Já o de 125 e o de 180 servem para aquelas lixas padrão que o pessoal usa, que tem vários furinhos inclusive na lixa para lixar madeira e tal. Essas lixas ele tem na loja ou de 125 ou de 180. E além disso, serve também para aquelas boinas de polimento de lã de carneiro, sabe? Os dois suportes servem para essas boinas também. Então, são produtos que têm um giro muito bom na loja. Do lado aqui, nós temos a lixa dry. Qual que é a diferença da lixa dry para a lixa brilho d'água? Uma eu uso a seco, a outra eu uso com água. Essa é a única diferença. Alguns clientes preferem usar essa aqui, de uso a seco, porque dizem que o desbaste dela é maior, ela come mais a peça depois, quando ele vai fazer lá o acabamento. E a lixa d'água
come um pouquinho menos. Então depende da necessidade do cliente. Mas a diferença simples é essa. A lixa brilho d'água é para uso com água e a lixa dry é para uso a seco. Beleza? Abaixo nós teremos os rebolos de acabamento. Esses rebolos servem para acabamento em mármore, granito e porcelanato. A diferença entre eles, um é de 3 polegadas, o outro é de 4 polegadas. Só vai mudar o tamanho. A função é a mesma. E por último, o disco de desbaste diamantado, que esse aqui já é conhecido em todas as lojas, você também provavelmente já conhece esse produto. Ele é um disco para desbaste em concreto. Então as lojas já consomem esse produto, já tem ele na linha, então é um produto fácil de vocês conseguirem trabalhar. Aqui na parte de perfuração, nós entramos com alguns itens diferentes. E o que mais vai fazer você vender, você que é representante novo, está começando a trabalhar com a gente, serão essas serra-copo de porcelanato. Por quê, Renan? Primeiro que não são todas as empresas que têm. Hoje no mercado eu acredito que 2, 3 empresas apenas trabalham com essa qualidade de serra-copo. Então eu vou explicar para você o que elas são. A serra-copo Drill azul que você está vendo aqui do lado esquerdo é a serra-copo com rosca M14. Essa serra-copo ela é usada principalmente pelo profissional azulejista. Então ela tem um preço um pouco mais elevado porque tem uma qualidade melhor, tem um ajuste melhor na máquina. Então o cara que ele é profissional, ele trabalha normalmente com a esmerilhadeira para fazer os trabalhos de corte e tudo. Então, ela já tem rosca M14, ele só vai rosquear essa peça na esmerilhadeira dele e fazer os furos no porcelanato que é necessário. Então, o cara vai construir um banheiro hoje, ele vai cobrar em média de 7 a 8 mil reais para fazer um banheiro. E nesse banheiro, ele vai precisar fazer aí uns de 4 a 8 furos, dependendo de como for essa questão desse banheiro. Mas pelo menos aí 4 furos com certeza ele vai precisar fazer. Esses 4 furos, se ele fizer com essa serra-copo, ele vai ganhar muito tempo. E uma serra-copo dessa vai durar para ele aí, na média, de 50 a 60 furos. Então, o preço do produto não é caro, porque a utilidade dele é muito grande e ele vai usar em várias obras. Então, você pode ficar tranquilo, não se preocupa com o preço desse produto, que ele é normal. É um preço normal de mercado, ninguém vai ficar assustado com esse preço não, beleza? E ao lado nós temos a serra-copo Drill com haste. Por que existe essa serra-copo também? Primeiro, ela vai ter um preço mais barato e você vai se deparar muito provavelmente com alguma serra-copo semelhante a essa no mercado, só que ela é cromada. Qual que é a diferença da nossa para essa cromada? Essa serra-copo cromada que você vai ver aí no mercado, ela vai fazer de 1 a 2 furos, 3 se o cara souber usar, no máximo. Essa nossa aqui, ela vai fazer de 10 a 20 furos. Então, só aí a gente já tem uma superioridade de qualidade absurda. A gente diz até que não é o mesmo produto. Mas em comparação ao preço, é muito bem pago também, é muito barato o cliente comprar essa serra-copo aqui. Ela não foge do preço dessa cromada que eu estou falando para vocês. Quem é que usa essa serra-copo com haste? Principalmente os tamanhos 6, 8, 10 e 12 milímetros servem para quem faz instalação de box, móvel planejado ou para uso doméstico em algum momento que o cara queira fazer algum tipo de instalação na casa dele. Então lembrando, a serra-copo com rosca M14, principalmente o profissional que faz a instalação dos porcelanatos. A serra-copo Drill com haste, principalmente para quem faz instalação de box, móvel planejado ou para uso doméstico, porque a serra-copo com haste vai na furadeira. Renan, quais tamanhos de broca você indica aí para o cliente comprar, o cliente que não conhece, nunca usou esse produto, mas ficou interessado e quer começar a trabalhar? A serra-copo com rosca M14, eu indico vocês venderem a 25, a 32 ou a 35, aí tanto faz, por causa da diferença do furo, não vai dar muita diferença para o cliente no resultado final e normalmente vai um acabamento por cima. Então a de 35 a de 32 não tem problema nenhum. E a de 50 milímetros. Essas três para serra-copo com rosca são as principais. Já na com haste, as principais são a 6, a 8, a 10 e a 12. São as que mais vão vender. Alguns clientes acabam comprando a 25, a 32, a 40 às vezes, né, a 42, mas principalmente as menores para com haste e essas maiores para com rosca, beleza? E aí, com o tempo, a reposição do cliente, ele vai aumentando o número de diâmetros que ele vai ter na loja dele, de acordo com a necessidade dele. Abaixo aqui, nós teremos a serra-copo com haste longa. Essa serra-copo com haste longa é para perfuração de parede e alvenaria. Ah, Renan, se ele quiser furar o porcelanato, vai furar? Sim. Se ele quiser furar um granito, vai furar? Sim. Assim como as de cima, porque são ferramentas diamantadas. Qualquer tipo de pedra, piso, revestimento, granito, ela vai furar. Mas cada produto tem a sua indicação. Então as de cima para porcelanato principalmente, pisos, azulejos e revestimento cerâmico, e a de baixo para parede, concreto e alvenaria. A ponta cônica diamantada, ela nada mais é do que um alargador de furos para porcelanato.
Então você já deve conhecer, o seu cliente, o lojista já deve conhecer o alargador de furos de ferro, a broca escalonada, como vocês devem conhecer. Nesse caso aqui, é uma broca escalonada para porcelanato. Ponteira e talhadeira SDS, todo mundo conhece, produto que vende muito, vale a pena vocês sempre indicarem para o cliente de vocês, porque o giro desse produto é muito alto. E aqui por baixo, aqui por último, nós temos a broca Fusion, broca multifuros que a gente chama. Essa broquinha é conhecida como broca flecha no mercado. Qual que é o diferencial da Godzilla? Algumas marcas, principalmente marcas conhecidas que têm esse produto, ela tem apenas uma haste, certo? Para fazer o furo. A da Godzilla são duas hastes encaixadas assim. O que isso vai trazer de vantagem? O rendimento vai ser maior, a perfuração vai ser melhor, a qualidade do furo vai ser melhor também. Essa broca vai furar tranquilamente porcelanato, concreto e vidro, mas nós indicamos sempre fazer o uso com água. Não só dela, mas como todas essas serra-copo e brocas que vocês estão vendo aqui, claro, tirando o ponteiro e a talhadeira, que não são nem para perfuração. Mas as brocas aqui, a broca Fusion, a serra-copo de haste longa, a serra-copo drill com haste e ponta cônica diamantada, esses produtos a gente indica sempre o uso com água para aumentar a vida útil do produto e o cara ter uma facilidade maior para fazer os furos. Renan, se você tem a broca Fusion de 6mm a R$11 e você também tem a drill com haste de 6mm a R$8, por que o cliente vai comprar a Fusion e não vai comprar a drill ou vice-versa? A resposta para isso é simples. A broca Fusion, ela tem uma ponta que ajuda no guia do furo. Então, principalmente para quem não tem muita precisão, não está acostumado a usar uma ferramenta diamantada, é muito melhor usar a broca Fusion do que usar a broca Drill com haste. Por quê? Essa serra-copo diamantada, ela pode escapar durante o corte. O cara não consegue colocar ela na peça e fazer o furo, principalmente no porcelanato, que é um material esmaltado, é liso, é difícil de furar. Então, a broca Fusion ela é muito melhor para fazer esse furo, essa entrada, esse início do furo, por ela ter uma ponta. Então ele consegue marcar o porcelanato, forçar e fazer o furo com mais tranquilidade, sem medo do produto sair fora e sem medo de estragar a peça do cliente, o porcelanato. Na próxima página mantemos a linha de perfuração, só que agora nas brocas que todo mundo já conhece. Broca de aço rápido em milímetro, broca de aço rápido em polegada, broca mourão, a nossa é aquela de 3 pontas para madeira, não é aquela com ponta de aço rápido que queima fácil. Broca de 3 pontas para madeira, broca de vidia para parede, broca de vidia SDS para parede, broca de vidia longa e broca de madeira chata. Todas essas brocas aqui estão disponíveis, a qualidade do nosso produto é muito boa. Você pode comparar aí com marcas grandes, eu só não vou falar para você que a nossa broca de aço rápido tem a mesma qualidade da broca da Irving, porque a têmpera do material é diferente, tá certo? Então, outras marcas de nome no mercado, com qualidade boa, a nossa broca vai acompanhar. Só que especificamente, e dessa vez eu vou até falar o nome da marca, que é a marca Irving, especificamente essa marca a gente não vai acompanhar, porque a têmpera da broca é diferente. Poderíamos ter uma broca igual a deles? Sim, poderíamos. Só que o nosso preço seria muito equivalente ao deles, e a probabilidade de venda seria menor, porque com o preço equivalente, as pessoas iam preferir a marca. Então, por esse motivo, a gente usa uma broca de boa qualidade, mas que não é equivalente a essa marca mais conhecida do mercado, que o pessoal gosta mais, em alguns casos. Mas, de modo geral, nossa broca vai muito bem, vende muito bem, não temos troca, queima, quebra, então você pode ficar bem sossegado para vender a nossa broca de aço rápido ou qualquer uma das outras brocas para os seus clientes, porque a qualidade é muito boa. Na próxima página nós teremos as serras para madeira, e é interessante a gente falar principalmente sobre esse carinha aqui, que é o disco de tungstênio. Tem gente que não conhece, tem gente que conhece, então eu vou dar uma breve explicação sobre ele, que o disco de tungstênio, ele substitui a serra de madeira de 24 dentes e ele substitui a serra de madeira de 36. Por quê? Primeiro, ele é muito mais seguro para o seu cliente trabalhar. Ele evita aquele tranco durante o cara tá fazendo o corte e aí trava na madeira e pode causar um acidente. Então esse disco aqui é muito mais seguro para o cliente trabalhar. Segundo, ele rende de 2 a 3 vezes mais do que as serras de madeira convencional, além de que ele vai fazer cortes mais precisos. Então ele vai fazer corte de MDF, vai fazer corte de madeira grossa, vai fazer corte de madeira fina, vai cortar plástico, drywall, telha de fibra-cimento e fibra de vidro. Então ele é muito mais versátil no uso. A serra de 24 dentes é a queridinha da galera, não adianta, vende-se muito dessa serra de madeira. É uma serra simples para corte de madeira grossa. É o que mais vende, é o carro-chefe, então é muito difícil você sair da loja sem um pedido dessa serrinha de madeira aqui. Já a de 36 dentes é uma serra que proporciona um acabamento melhor. Então quem leva a serra de 36 dentes provavelmente está precisando cortar uma madeira mais fina, precisa de cortar um MDF, precisa de um acabamento naquela madeira. A de 24 dentes para corte de madeira grossa, a de 36 dentes para corte de madeira fina
E o disco de tungstênio entrega uma versatilidade maior, uma qualidade de corte melhor e um rendimento de produto de corte muito maior. Abaixo nós teremos as serras de madeira de 7 polegadas, de 24, 36 e 48 dentes. A diferença entre elas, quanto mais dentes, mais acabamento. Quanto menos dentes, mais bruto é o corte. E a de 9 polegadas a mesma coisa, 9 por 24, 9 por 36, quanto mais dentes, mais acabamento. Na sequência nós chegamos na parte de produtos químicos, principalmente o nosso PU. É um produto que está tendo uma aceitação de mercado muito boa. Hoje você está vendo esse vídeo com esta embalagem aqui, amarelinha, mas essa embalagem vai mudar ainda em 2026. Provavelmente para o mês de abril a gente já deve ter a embalagem nova, vai ser uma embalagem preta, diferente. Por quê? O nosso produto ele tem 25% de pré-polímero na liga, enquanto as marcas de mercado, até as conhecidas, trabalham com uma taxa de 8 a 10%. O que isso vai trazer de diferença para o seu cliente? Qual que é a vantagem dele comprar o PU da Godzilla? O nosso PU ele vai ter uma colagem muito melhor, uma resistência muito maior, uma elasticidade muito melhor na pós-secagem. Então, o que isso vai trazer de benefício? Mais resistência, ele consegue fazer uma colagem mais tranquila. Se ele quiser colar uma cuba, ele consegue. Maior elasticidade, se ele quiser fazer uma vedação de calha, uma junta de calha que tem vibração, com a elasticidade que o nosso produto proporciona, essa vibração da calha não vai trincar o nosso PU. Se ele quiser fazer uma selagem de trinca, ele consegue selar a trinca. Se ele quiser fazer uma junta de dilatação, ele consegue fazer junta de dilatação. Ele quer colar um espelho, ele consegue colar o espelho e não vai ter aquela mancha que alguns PUs deixam na parte de trás. Se ele quiser aplicar o nosso PU numa área que está úmida ou molhada, ele consegue. Se abrir um rasgo na caixa d'água, está vazando água e ele precisa fazer essa vedação com o nosso PU, ele consegue. É só ele abrir bem a boca do PU, passar o PU na caixa d'água, que automaticamente ela já vai vedar. Você já deve ter visto algum vídeo na internet, inclusive, de algumas pessoas fazendo isso. Vídeo da gringa, né, de demonstração de qualidade de produto. O nosso produto faz isso. Então você pode ficar tranquilo que a qualidade do PU da Godzilla é excepcional. Aí nós teremos aqui limpa porcelanato e removedor de cimento. Esses produtos, eles são produtos simples, tá? São para limpeza só. Então, aqui não tem nenhum tipo de agente químico forte. O limpa porcelanato, ele é um detergente, ele dilui de 1 para 50. Então, esse 1 litrinho de limpa porcelanato aqui rende 50 litros. E a dona de casa pode usar, o pedreiro pode usar, o azulejista pode usar, não tem problema nenhum. É só fazer a diluição, fazer a limpeza e pronto. O removedor de cimento é a mesma coisa, ele é mais para uma limpeza pós-obra, ele não é aquele ácido forte. O giz de demarcação aqui embaixo, ele serve para fazer demarcação em porcelanato, granito, qualquer tipo de pedra. Existe hoje no mercado umas canetas, que parece uma canetinha de escola. Algumas marcas têm. A vantagem do nosso giz para essas canetas, qual que é? O nosso giz risca em área molhada. Essas canetas não vão riscar. Então se o cara está fazendo um corte numa pedra, se ele tem uma marmoraria, ele está fazendo um corte com água no porcelanato e ele precisa marcar aonde ele vai cortar, o nosso giz vai servir muito bem. Aqui na próxima página nós entramos na parte de disco de corte e desbaste abrasivo. Então nós temos o disco de corte inox de 115, 180 e 230 milímetros. Os nossos discos são aquele mais fino, tá? A gente não trabalha, por exemplo, com o disco de corte inox ou o disco pequeno, que o pessoal chama, com 3 milímetros de espessura. Apenas com o de 1 milímetro. Por quê? Porque o de 1 milímetro vai fazer a mesma função do de 3, então são dois produtos que são convergentes, não faz sentido. Só por isso. Então a gente já trabalha com um produto de alta qualidade nessa linha aqui, e ele vai cortar ferro, aço. Então, para o seu cliente vai ficar bem tranquilo. O disco flap e o disco de desbaste que a gente trabalha. O disco de desbaste primeiro. Muitas marcas hoje no mercado estão fazendo um disco de desbaste que ele é bem fininho. Parece um disco de corte, deve ter uns 3 milímetros de espessura, só se não tiver menos. Então, honestamente, é um disco de desbaste que é uma vergonha. Já o da Godzilla não. A Godzilla trabalha com um disco de desbaste realmente mais grosso, com 5 milímetros de espessura, que é para o cara realmente usar para fazer o desbaste. E o nosso disco flap, você pode reparar aqui que a lixa dele é azul. Existe diferença, tá bom? Você pode se deparar na loja com alguns flaps mais baratos que o nosso, mas que a lixa dele é marrom, quase que da cor da foto aqui do disco aqui de cima. Qual que é a diferença do nosso azul para esse marrom? A nossa lixa azul é de um material que é chamado de zircônio. A diferença dele para o marrom é que o rendimento vai ser 2 a 3 vezes maior e o desbaste que ele vai fazer vai ser em ferro, aço inox e madeira. Já aquele marronzinho vai render muito menos, só vai fazer desbaste em ferro. Então é um produto bem inferior, a gente pode dizer até que não é o mesmo produto. Então às vezes o seu cliente vai falar, não, mas eu tô pagando R$3 no meu flap, só que não tem a qualidade do nosso. De longe não tem a qualidade do nosso. Então pode ficar sossegado que dá para vender muito bem esse produto e o nosso preço de mercado é muito bom. Aqui finalmente chegamos na parte de discos diamantados. Eu com certeza vou ter que fazer um vídeo mais específico sobre a nossa linha de discos, que nós temos alguns modelos de disco. Mas aqui no básico, vamos lá. Liso turbo segmentado na linha Slim, liso
turbo segmentado na linha Ecotec, liso turbo segmentado na linha Protec. O que vai mudar aqui, Renan? Por que você tem tanto disco liso turbo segmentado? A linha Slim é a nossa linha de combate, a nossa linha econômica, vai dar um rendimento aproximado de 60 metros lineares. A linha Ecotec já é uma linha um pouco mais profissional para combater aí aquele Norton Pro. Então, para combater com essa marca, a gente tem aqui a linha Ecotec, que vai dar uns 80 metros lineares de rendimento. E por último, uma linha mais profissional que a gente chama, que é a linha Protec, vai dar aproximadamente 100 metros lineares de rendimento, só que o diferencial desse produto é que a gente tem 10 milímetros de altura de liga. Tanto na linha Slim quanto na linha Ecotec, nós temos 8 milímetros de altura de liga. Marcas conhecidas de mercado, principalmente a Norton, por exemplo, vai trabalhar com o disco liso da linha Classic deles ou da linha Pro com uma liga de 4 a 5 milímetros. O nosso já tem 8 milímetros mesmo na linha mais barata. Então aqui você vai ter rendimento, vai ter qualidade, vai ter um corte excelente, mesmo na nossa linha mais simples. E na linha profissional, claro, você vai receber um produto profissional de alta qualidade, de alto rendimento, não vai deixar o seu cliente na mão, honestamente, por um preço bem barato. Aqui nessa próxima página, nós temos essa linha que a gente chama de linha industrial, que é a linha Ranger. Esses discos aqui são para clientes que são extremamente exigentes. Então, o seu cliente está procurando um produto que tenha altíssima qualidade, alto nível de corte, alto nível de rendimento, a linha Ranger vai ser espetacular. Esse disco tem 115 milímetros de diâmetro, liga de 12 milímetros de altura, e uma chapa um pouco mais grossa para dar mais resistência no disco. Então, se o cliente atende construtora, empreiteira, pavimentadora, instaladora elétrica hidráulica, que precisa de alto rendimento, que quer qualidade de produto realmente, a linha Ranger é indispensável. Aí abaixo nós teremos a nossa linha de discos para corte de porcelanato, que eu também num vídeo mais aprofundado falo um pouco melhor sobre cada um desses discos, mas nós temos aqui o disco Blend, que é o nosso disco de combate, com aquele disco branquinho, daquela marca mais conhecida, que todo mundo fala que gosta. O nosso Blend vai atender tranquilamente essa linha de produtos, tá bom? Então, se o seu cliente está acostumado a comprar dessa marca que é um pouco mais conhecida, esse disco branco, pode comprar o da Godzilla, que ele não vai se arrepender. Ele vai pagar mais barato e ele vai ter um produto de altíssima qualidade. Nós temos o Start, que é um disco que tem uma liga diferente, o desenho da liga ele é trançadinho. E aí eu vou explicar para vocês o motivo no outro vídeo. Mas tem muita gente que gosta desse disco mais trançadinho aqui. Então aqui, entre o Blend e o Start, você vai ter dois discos de entrada, dois discos econômicos simples para corte de porcelanato, com desenhos de liga diferente. Vale a pena vender os dois para o seu cliente, porque o atrativo entre eles, nesse caso, é o desenho da liga. Aí nós temos esse disco aqui, que é o disco #SouCunheiro. Se você não conhece, depois você pode procurar na internet aí sobre esse grupo. É um grupo de profissionais azulejistas que, quando eles começaram o grupo, eles vieram até a Godzilla, solicitaram uma parceria, algum tipo de coisa que a gente podia fazer por eles, que eles estavam começando, e eles falaram da necessidade desse disco com furo de 22. Então hoje, esse produto é moda. Mas na época, 5, 6 anos atrás, quando a gente lançou esse produto e quando esse grupo veio conversar com a gente, nem existia esse tipo de produto. Então a Godzilla é uma das pioneiras no mercado a ter disco com furo de 22, principalmente para corte de porcelanato. Então esse disco aqui faz sentido o seu cliente ter na loja, é o disco com furo de 22, por mais que a gente tenha aquele facilitador da porca-flange que eu comentei no começo do vídeo, vocês viram que a gente já passou por 9, 10, 11, 12, 13, 14 discos diferentes antes de chegar em um que tem furo de 22. Então aquela porca-flange continua sendo indispensável. Mas nós temos um disco para porcelanato com furo de 22, caso seja necessário. Aqui abaixo nós temos o Tijet, que é o nosso carro-chefe, é o disco mais conhecido, tem um monte de vídeo na internet falando sobre esse produto, profissionais que já usaram esse produto e gravam vídeos falando da qualidade, do rendimento, que realmente esse disco Tijet é fora da casinha. É completamente diferente do que existe no mercado, principalmente aquele disco da marca mais conhecida, não adianta. Esse disco é muito bom, vai entregar um rendimento, uma qualidade de corte absurda para o cliente de vocês. Vale a pena o cliente conhecer esse produto aqui. O Jetgram é um disco para corte de porcelanato também, mas ele entra meio que na linha do Ranger. Por quê? É um disco maior, mais robusto, tem uma liga maior, então esse aqui é um disco para alto rendimento. Se o cara precisa de alto rendimento na obra dele, ele vai cortar muito porcelanato e quer um disco que dê mais durabilidade, o Jetgram é o cara. Vai render muito bem. E o Teia, que é esse nosso disco aqui, que também tem a liga trançada, esse disco aqui, ele vai servir para corte de materiais mais específicos. Então, as lâminas, as lastras, os ultracompactos que tem hoje em dia, porcelanato de alta dureza, porcelanato de custo elevado,
esse é o disco certo para fazer esse tipo de corte. Então assim, nós temos o T-Jet, que é o campeão de vendas, é o mais vendido, é um disco que realmente a galera gosta muito, mas chega um momento que o cara precisa de um disco melhor. E esse disco melhor é o Teia. Pode colocar na mão do seu cliente, se o seu cliente trabalha com materiais de alta dureza, se existe aí uma necessidade em alguma obra de um produto que faça um corte mais limpo em materiais bem específicos, o Teia vai solucionar esse problema. Aqui na próxima página, nós temos o TR, que é o disco Teia, só que com relevo na chapa. O que isso muda? Esse relevo na chapa, ele é para dar mais resistência no disco. Algumas marmorarias hoje também fazem corte de porcelanato e fazem corte de nanoglass, Silestone, Marmoglass e diversos outros produtos. Só que na marmoraria, o trabalho é muito maior. Eles forçam muito mais o disco. Então, um disco extra fino na marmoraria, com o uso, ele acaba esquentando demais e a chapa dele começa a flambar, que a gente chama, né? Ela amolece. Isso é natural de qualquer tipo de aço. Você pega o aço, esquenta ele fica mole. Então, para evitar algum tipo de quebra, algum tipo de desgaste excessivo ou qualquer tipo de problema relacionado ao superaquecimento do disco durante o uso, nós temos esse disco com relevo na chapa. É um facilitador, é um disco diferente, o pessoal gosta de ter esse disco, então é legal você oferecer. Esse disquinho verdinho aqui vende muito bem. Por quê? Esse é um disco para corte de vidro e também de porcelanato. Então o simples fato de você falar que nós temos um disco para corte de vidro já faz vender. Só que para que esse disco vai servir na mão do azulejista, por exemplo? O T-Jet, que é o disco que eu falei que vende muito, ele serve para grandes cortes. Então o cara tá lá na pauleira da obra, ele vai fazer os cortes com T-Jet enquanto for necessário. E às vezes ele precisa fazer um corte que eles chamam de cortes especiais. É um corte um pouco mais detalhado, um encaixe num vão de porta, algum ajuste que ele precisa fazer que é muito delicado aquele corte. O disco Fine Six entra para isso, porque esse disco ele dá menos rendimento por não ter uma liga diamantada. Só que em contrapartida ele dá uma qualidade de corte assustadora por ele não ter liga diamantada. Ele é só o diamante na liga. Então, alguns clientes acabam tendo o disco de porcelanato convencional, o T-Jet, por exemplo, e o Fine Six na maleta de ferramentas. Então o cara compra os dois discos, um para uso direto na obra e outro para cortes especiais. Então é um produto que vende bem também, vale a pena vocês oferecerem. O Raptor é um disco para corte e desbaste. Qual que é o diferencial do Raptor? O Raptor, como você pode perceber, ele tem uma liga diamantada muito maior do que os outros discos. Esse disco aqui, ele é com furo de 22 milímetros, vai direto na esmerilhadeira. E ele é um disco que ele tem uma chapa mais grossa. Então por que a gente lançou esse produto? Normalmente, o cara vem aqui, ó, compra esses discos turbo aqui, simples, para corte de granito, corte de mármore, e aí ele faz o corte na peça e depois ele desbasta o corte que ele fez com esses discos. É completamente errado fazer isso, existe o disco de desbaste diamantado para fazer esse tipo de serviço, mas na hora lá, o cara usando na obra, ele não tá nem aí, vai lá e usa o disco para desbastar. Então o cara usa o disco turbo para fazer esse corte, e depois ele faz o acabamento e ele pode causar um acidente, deixar o disco curvado assim, pode quebrar, então é muito perigoso o cara fazer isso. A Godzilla lançou esse produto porque a gente sabe que esse uso é cotidiano. Então esse disco Raptor, ele vai cortar qualquer tipo de pedra, granito, mármore, ardosa, miracema, porcelanato, vai cortar qualquer tipo de pedra, ele vai cortar. Com a vantagem de ser um disco mais grosso, que caso haja necessidade do cara fazer um desbaste no pós-corte, ele vai conseguir. Ah, mas é um disco de desbaste? Não, não é um disco de desbaste. É um disco de corte e desbaste. Então ele vai cortar e se for necessário ele consegue desbastar com esse disco sem causar um problema aí ou causar algum tipo de acidente. Abaixo nós teremos os Mactão, que são conhecidos, né, por esse nome, são os discos diamantados de 7 polegadas. Então a gente vai ter ele no formato liso, turbo segmentado e por último, mas não menos importante, os discos de 9 polegadas. Esses discos maiores dependem do perfil da loja, tá? Tem lojas que consomem, mas principalmente o turbo e o segmentado, tanto no de 7 quanto no de 9. Algumas regiões, por exemplo a região de Campinas, a gente tem uma venda muito grande dos discos de 9 polegadas segmentados nessa região. O representante que trabalha lá com a gente naquela região vende muito bem. Já na capital, aqui em São Paulo mesmo, é muito mais difícil você ter a venda desse produto. Então vai depender da sua região, vai depender de como está o giro do material, qual o perfil de cliente que vai nas lojas comprar o produto, se vocês vão ter uma venda grande desses discos de 7 e 9 polegadas ou não. Mas existe consumo, por isso que está no catálogo. Gente, essa aqui é a última página do catálogo.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que esse vídeo ajude você a apresentar melhor os produtos e o catálogo da Gozilla para o seu cliente. Como eu disse no início do vídeo, qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários ou manda uma mensagem para a gente, manda para o seu agente aí no WhatsApp. Você sabe que tem aí algum dos nossos funcionários internos que está aí ajudando você, então pode mandar mensagem para ele direto no WhatsApp ou manda mensagem no Instagram, deixa aqui no YouTube, não importa. O que é mais importante é que você não tenha nenhuma dúvida, conheça bem a nossa linha de produtos e consiga apresentar com confiança e qualidade para o seu cliente. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.